Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar da ilha de Poveglia? É um dos lugares mais assombrados e assustadores do mundo. Muitas pessoas foram deixadas lá apenas para perecer. Além disso, também foi feito aquele lugar que as pessoas torturavam. É um lugar assim, difícil de falar, mas trouxe aqui no canal, né? Talvez você não conheça. Bora pro vídeo. You should see me in a crowd. I'm gonna lose something to watch me roll out. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E hoje tá muito frio. O soluço tá até dentro da minha roupa hoje, gente. Tá muito frio. Tá muito frio, meu Deus do céu. Eu odeio frio. Então, aproveita que tá frio, pega seu chocolate quente e vem ouvir mais essa história aí. O soluço tá aqui dentro do meu poncho, assim, a minha roupinha de vó. Pensa num dia frio, gente. Ai, meu Deus, eu não gosto de frio. Não adianta. Eu não gosto de frio. Né? Eu vou fazer o quê, né? Hoje nós vamos falar sobre a ilha de Poveglia. A ilha de Poveglia é uma ilha localizada na parte sul da Lagoa Veneziana, a 500 metros da costa do Lido da Itália. Ela é considerada a ilha mais assombrada do mundo por causa da sua história macabra e misteriosa. Gente, o soluço tá tremendo de frio, gente. Eu já pus, ele tá com roupa, ele tá com a minha roupa aqui por cima, continua tremendo. A ilha foi habitada pela primeira vez no século V por refugiados que fugiam das invasões bárbaras. Depois foi usada como um posto militar e uma base naval, até ser abandonada após a guerra entre Veneza e Gênova no século XIV. No século XVIII, a ilha se tornou um lazareto, ou seja, um lugar onde os navios que chegavam das regiões infectadas pela peste bubônica ou pela febre amarela eram obrigados a ficar em quarentena. Muitos dos passageiros e tripulantes morreram na ilha e seus corpos foram queimados ou enterrados em valas comuns. Estima-se que 50% do solo da ilha seja composto por cinzas humanas. Já pensou, gente? Você pisar lá naquela ilha e é tudo cinza humana? Poveglia é uma pequena ilha localizada, gente. A história dessa ilha é muito sombria e é muito trágica. Como ela foi usada como lugar de cremação e experimentação, fizeram até experimentos bizarros ao longo dos séculos. E muitas pessoas acreditam que a ilha é assombrada pelas almas que morreram ali e que há uma atmosfera de terror e sofrimento no local, justamente por causa dessas coisas que aconteceram lá, né? Em 1776, a administração pública italiana descobriu que haviam pessoas infectadas com a peste bubônica em 2 navios cheios e decidiu deslocar suas rotas para estacionar a embarcação na ilha de Madeira, que seus tripulantes ficassem em quarentena, sem nenhum plano secundário de ajuda extra. O episódio se tornou uma tragédia bizarra. Ao longo dos dias, os novos habitantes do navio, recém-atracados, eram infectados com a peste de outros passageiros. Um foi passando para o outro gradativamente. Então não adiantou nada jogar aquela população lá sem nenhum plano de acolhimento, nada, né? Em pouco tempo, toda a população da ilha estava infectada. E de acordo com The Telegraph, as autoridades italianas na época estimaram 16 mil mortos em decorrência da doença, visto que agentes locais foram até a ilha para enterrar os corpos em um sepultamento coletivo sem a possibilidade de identificação visual. Imagina, eles começaram a enterrar as pessoas ali de qualquer jeito, sem identificação, foi jogando as pessoas, enterrando. Dizem até que algumas pessoas ainda nem tinham ido a óbito, elas estavam, digamos, nas últimas, e aí foram jogando ali mesmo. A gente imagina
o terror que não devia ser. Os reconhecimentos dos cadáveres só foi possível devido à lista de passageiros da viagem que continha dados pessoais dos tripulantes. Com poucos sobreviventes, a ilha só teve a sua quarentena encerrada em 1814, quase 40 anos após o seu início. Algumas estruturas construídas para abrigar os infectados ficaram em uso na ilha até o século XX. A ilha foi habitada pela primeira vez no século IX por famílias de servos de Doge de Veneza, Pietro Tradônico. No século XIV, a ilha foi evacuada para se tornar um posto militar durante a guerra entre Veneza e Gênova. A partir do século XVIII, a ilha foi usada como lazareto, né? E foi lá que construíram o hospital para isolar os doentes da peste bubônica. Já depois disso, haviam mais de 100 mil pessoas que morreram nessa ilha, sendo queimadas ou enterradas em valas comuns. Por isso que a ilha ficou conhecida como a Ilha das Almas Perdidas. No século XX, a ilha abrigou um hospital psiquiátrico onde supostamente foram realizadas experiências cruéis e bizarras com os pacientes, como lobotomias e torturas. O diretor do hospital teria enlouquecido e se suicidado atirando-se da torre do edifício. O hospital foi fechado em 1968 e a ilha ficou deserta desde então. Gente, a lobotomia, gente, era quando eles cortavam um pedacinho do crânio da pessoa. Eles achavam que isso ia fazer com que a pessoa deixasse de ser louca, curar ali a loucura da pessoa, enfim, né? Péssimo, né? E segundo a lenda local, o diretor, ele enlouqueceu desse hospital psiquiátrico, né, após ser atormentado pelos fantasmas dos mortos. Então, assim, ele fez atrocidades terríveis e esses espíritos estariam atormentando a vida desse diretor depois que eles morreram, fazendo com que esse diretor se atirasse lá de cima. Depois disso, o sanatório foi fechado em 1968 e a ilha ficou abandonada desde então. Só que depois disso é que foram descobertos em 2 indícios da peste negra. Depois que foram descobertos em 2 navios indícios da peste negra que dizimou a Europa, o local foi fechado para hospedar pessoas com doenças infecciosas. Então eles jogavam as pessoas lá como se fosse assim, vai para morrer. Não tinha um programa para recuperar essas pessoas, né? E esses fantasmas que morreram, né? Essas pessoas que morreram ali já na época da peste bubônica, né? Esses fantasmas que estariam já assombrando, né, o hospital psiquiátrico. Então, os próprias pessoas que estavam lá, as pessoas que iam até se tratar de outras coisas, né, elas eram perturbadas por esses fantasmas. Um hospital de idosos foi inaugurado em 1922 e operou até 1968. Há rumores de que ali também foram realizadas experiências terríveis com os doentes mentais, né? Que foi, né, o caso do diretor que fazia brutais lobotomias e que teria sido atormentado não só pelos fantasmas das pessoas que ele torturou, mas também da peste bubônica. E Poveglia aparece como uma ilha revestida por uma aura de silêncio, morte e proibição, já que não é permitido se aventurar por essas terras, onde milhares de pessoas foram queimadas há séculos atrás. Seus restos mortais, como se recusasse a serem enterrados no esquecimento, ainda tendem a chegar às costas de Veneza, lugar em que o lembrete fúnebre que há entre as árvores silenciosas e edifícios da ilha isolada. Você imagina que até os dias de hoje chega restos mortais em Veneza dessas pessoas que foram largadas para morrer lá. E que dá para ouvir as vozes dessas almas, porque essas almas não descansaram até os dias de hoje. Voltando no tempo,
Vemos que a história de Poveglia começa no tempo dos romanos, quando a ilha foi usada como aterro para quem sofresse lá, né, da peste, né. Só que antes mesmo disso, antes mesmo de acontecer a peste bubônica, já houve também meio que um isolamento de pessoas nesse local, né. Existia a praga de Antonino e peste de Cipriano. Eram doenças graves também e trouxe várias consequências para a Itália. Mas o pior veio antes do Renascimento, quando no século XVI, no século XIV, apareceu então a peste negra, que levou à morte de 34 milhões de vítimas. Veneza se tornou um inferno na terra, já que o seu esgoto a céu aberto, umidade, ambiente e outros elementos desencadeados em parte pela intensidade de sua vida comercial teriam tornado o lugar praticamente impossível de escapar a uma epidemia. Os cadáveres empilhados tornaram-se parte da paisagem cotidiana macabra de Veneza. Nessa situação, as autoridades e os clérigos concordaram em usar Poveglia como um necrotério. Existem ossos na ilha. Convertido em ânfora da morte dia após dia, Poveglia era o destino de milhares de cadáveres, fedorentos, empalhados como lixo, devorado pelo fogo que ardia, levantando altas fumaças que enchiam o ar com um cheiro perturbador de carne queimada. Embora o pior ainda estivesse por vir, desde aquele momento foi decretado que as pessoas afetadas pela praga, ainda vivas, seriam levadas para a ilha. Assim, em poucos anos, mais de 160 mil pessoas, incluindo homens, mulheres, crianças e idosos, terminaram seus dias nessa ilha sinistra. Segundo algumas informações, um crematório colossal foi erguido em Poveglia no século XIV, desculpa. Uma grande camada no solo é praticamente feita de restos humanos, de modo que até mesmo os restos desses ossos continuam a chegar à costa. Devido a isso, a ilha foi transformada em uma espécie de área podre, por causa da mistura entre a umidade do solo com cinzas humanas, que criou uma camada de material pegajoso que, apesar do seu caráter repulsivo, é ideal para o cultivo de videiras. Ai, que medo! Antes de entrar em Poveglia é proibido, exceto para os proprietários das vinhas, pois nem mesmo os pescadores que temem pescar ossos humanos se aproximam da ilha. Eles têm medo, imagina você tá lá pescando bem um osso humano. Ai, que bizarro. E depois tivemos os templos psiquiátricos, né? Depois da Poveglia ser totalmente abandonada, em 1922 veio então a construção do grande hospital psiquiátrico, como um grande sino que ainda pode ser visto a partir da costa da Veneza, mesmo naquelas noites em que a ilha se encontra em volta de uma névoa fantasmagórica. Ora, todos sabemos que para algumas pessoas com doenças como a esquizofrenia, as alucinações confundidas com a realidade. Mesmo assim, há crenças de que muitas vezes os loucos conseguem perceber espíritos reais. Por isso, os pacientes psiquiátricos eram as principais fontes de relatos de fantasma que, de acordo com os internos, pertenciam às vítimas da peste negra e foram imersas em um profundo estado de tormento. Mas como aqueles depoimentos de visões de fantasmas eram testemunhos de loucos, né, como assim dizer, os relatos foram desacreditados. Então, eles jogavam as pessoas com esquizofrenia lá, que já tem uma grande possibilidade, né, de ter esse... Enfim, né, e aí eles ainda desacreditavam, né. Gente, é um caso tenebroso, né. Médico que foi castigado pelos espíritos. A vista do hospital de fora da ilha, a parte mais repugnante da história de Poveglia, foi quando o diretor do hospital começou a usar os doentes mentais como cobaias em experimentos para novos métodos de cura, incluindo processos como lobotomia, trepanação
em que foram empregados cinzas, martelos e às vezes furadeiras de mão em meio à intensa agonia das vítimas. A abertura da abóbora craniana com o resultado que não estava nem perto de uma cura, mas sim da morte, ou do agravamento de qualquer doença que a pessoa viesse a ter antes de ir para aquele lugar. Ele só piorou, né? Os sangues e detritos que cobriam os locais de operação de limpeza são provas irrefutáveis de quão cruel pode ser a ciência em mãos erradas. Disse que muitos dos pacientes que morreram nos experientes ou que foram literalmente abandonados lá, torturados com pretextos científicos, mas as atrocidades do médico não ficaram impunes, uma vez que vários anos de experiência, os doentes, né, o médico começou a ver os espíritos daqueles que morreram por suas mãos. Dizem que os espíritos estavam se vingando dele, né, e fizeram com que ele tivesse uma visão perturbadora, né. E os que moravam lá se sentiam prisioneiros lá dentro, eles não podiam sair de lá. E de acordo com uma enfermeira que testemunhou todo o evento, ele diz que esse médico, ele pulou da torre do sino. E quando ele caiu, disse que enquanto ele se contorcia de dor, em sua poça de sangue, o terror se apoderou do seu rosto. De repente, do chão, surgiu uma névoa que o envolvia e o estrangulou até a morte. Esse foi o fim do médico mau. E desde então seu espírito foi condenado a engrossar as fileiras das almas que penam no silencioso Poveglia. Mas não é um fantasma qualquer em Poveglia, ele ainda vive na Torre do Sino, que é da onde ele se jogou. E conta-se por vezes que ele o faz soar. Muitos ouvem a sua campainha rouca, sabendo que é mais provável que um vivo faça os sinos dobrarem. Então foi fechado, né? E aí ele ficou ainda mais abandonado, até que o governo italiano vendeu. O novo proprietário, ele tentou viver ali. Ele comprou em 1960, tentou viver ali com a sua família, mas não conseguiu, porque os fantasmas constantemente perturbavam a sua paz. Após o incidente da década de 60, a reputação da ilha se tornou ainda mais enegrecida ainda quando uma família rica comprou a propriedade na ilha e mandou construir uma casa lá. Supostamente passariam longas férias na casa de Poveglia. Mas a verdade é que não aguentaram sequer um dia na ilha, de acordo com o novo proprietário em questão. E o que aquilo que eles experimentaram na casa foi tão assustador que se compara ao famoso caso de Amityville. O antigo proprietário se recusa a dar detalhes do que aconteceu, mas conta que uma de suas filhas foi atacada com tanta velocidade que sofreu um grande e profundo corte no rosto e que lhe rendeu uma sutura de 14 pontos. Pesquisadores paranormais visitam a ilha depois de tudo que aconteceu com aquela família. Vários médiums já visitaram a ilha em busca de sinais de atividade paranormal, relatando o tempo todo que havia uma atmosfera densa, pesada e opressiva, e que tinham a sensação de que alguém estava respirando em seu pescoço. Nossa! Às vezes viam sombras em forma humana cruzando o seu caminho. E esta é a pior que eles podiam ouvir. Os gemidos e os gritos das almas perdidas, como ecos em um quarto escuro. Os terríveis acontecimentos do passado foram carimbados no plano astral e estão fadados a se repetirem por toda a eternidade neste lugar amaldiçoado. Como libertar essas almas, gente? Essas almas não merecem estar presas lá. São inúmeras as histórias, não só doentes mentais que residiram lá, mas de muitos aventureiros que provaram em primeira mão a ruptura entre o que existe aqui e o que existe em Poveglia. Mas tal caso paradigmático de um grupo que foi para o hospital
E lá, entre as paredes danificadas pela passagem do tempo, eles ouviram uma voz clara, porém oriunda de lugar nenhum, em um tom revoltado e forte. E essa voz disse para ele: saiam daqui imediatamente e não voltem nunca mais. A ilha ela é proibida para visitação pública e há relatos de fenômenos paranormais e assombrações no local. Algumas pessoas que conseguiram entrar na ilha afirmam ter sentido as presenças malignas. Eles afirmam que ouvem sim as vozes, os gritos e os sussurros e os gemidos de dor dessas pessoas lá. Alguns dizem que a ilha é amaldiçoada e que os espíritos dos mortos continuam vagando lá até os dias de hoje. Eu teria medo só de pensar. É uma ilha que eu teria medo de ir. Gostaria de visitar alguns lugares do terror, mas esse eu achei punk, gente, bem pesado. Em 2014, o governo italiano tentou leiloar a ilha para transformá-la em um hotel de luxo, mas não houve compradores interessados. Um grupo de moradores criou uma organização sem fins lucrativos para preservar a ilha e abri-la ao público, mas até agora não obteve sucesso. A ilha continua sendo um lugar isolado e misterioso que guarda muitos segredos e lendas. E você? Se eles fizessem um hotel chique ali, você se hospedaria nesse hotel? De todas as histórias, a que mais me deu uma satisfação foi do médico, né? O médico foi bem vingado, né, pelos espíritos, né? E imagina a egrégora ruim, porque são vários séculos de sofrimento, muitas histórias, né? As pessoas da peste bubônica, as pessoas que sofreram no hospital psiquiátrico, os idosos que também eram jogados lá como se fosse asilo, né? E também sofreram lá. Então você imagina, o lugar já é ruim, só de respirar você já deve ficar mal ali. Então é um lugar que eu não gostaria de ir. Melhor ficar aqui na minha casa, no meu cantinho, tá frio, melhor tomar meu chocolatinho quente e ir pra cama dormir. E é isso, gente, esse é o vídeo de hoje. Me diz nos comentários se você já conhecia essa ilha, se você já ouviu falar. Eu prefiro conhecer assim, pela internet, de longe, pessoalmente não. Fica pra lá, porque deve ser uma energia muito ruim mesmo. E fico imaginando aquele monte de pessoas que... aquelas almas estão em sofrimento, né? Será que existe um jeito de salvar essas almas? Porque ninguém merece passar toda a eternidade revivendo aquele sofrimento. Ninguém merece, gente. É digno de pena, gente. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem gosta desse tipo de assunto. Um beijo e até o próximo vídeo. E tchau! Fui!